Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca da dança sensual do narcisista, né? Ou seja, o homem narcisista. No vídeo anterior eu falei sobre o narcisismo feminino, mas há certas particularidades em ambos tipos de narcisismos, né? Entre o masculino e o feminino, de acordo com o seu universo mental. Mas o jogo é praticamente o mesmo, né? O porquê? Porque dentro da sensualidade que o narcisista tem, há uma vulnerabilidade camuflada, né? Porque o narcisista, o homem, vamos dizer assim, nesse aspecto, ele usa, né, a sensualidade como um escudo para esconder da sua insegurança. Ele usa um escudo, né, para proteger, na verdade, o seu ego, que é totalmente frágil. Então ele vai mostrar uma coisa que particularmente, tá, ele não é. Então, dentro dessa vulnerabilidade camuflada, impacta muito nas relações, né, interpessoais. Por quê? Porque o transtorno de personalidade narcisista, né, ele tem a capacidade de estabelecer, né, conexões que não sejam genuínas, e elas são totalmente, na verdade, superficiais e manipulativas, tá? Então, por isso que dentro desse campo, o jogo narcísico, ele é totalmente sutil. Por que ele é sutil? Porque a sedução, na verdade, masculina, ela é habilmente usada para manter o controle e a submissão, né? Interessante que dentro desse jogo entre controle e submissão, o homem, ele sempre vai utilizar o sexo, né, como uma das armas principais, tá? Então, com isso, ele vai usar essa sedução, né, como uma forma de espelho. Por que é uma forma de espelho? Porque como o homem não se vê seguro, a outra pessoa que ele vai abusar dela, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque o YouTube é meio complicado de você dizer certas palavras. Então, dentro desse abuso, né, ele vê uma forma de segurança, né? Por quê? Porque ele se vê no outro como uma forma de completude, porque o narcisista, ele é totalmente carente de self, né? Ou seja, ele não tem uma individualidade própria, então ele sempre vai jogar no campo da sedução. Então ele vai utilizar sempre, tá, a sua própria autoimagem como uma ferramenta de sedução. Então, com isso, ele alimenta a luxúria tanto da vítima quanto da próxima, da vítima, na verdade. Então, por exemplo, o universo narcisista masculino, ele é embriagado de sexo, né? Ele é embriagado porque quando ele faz, na verdade, ele não está lá. Por quê? Porque ele encena, ele sabe o desejo da mulher, né? Ele sabe aquilo que a mulher quer. Então ele faz o sexo, né, dá prazer para a mulher, para depois ter uma espécie de moeda de troca. Ele não é totalmente inteiro na sua relação, ele não age com integralidade, né? Ou seja, para ter sexo é preciso ter desejo. Para ter desejo é necessário ter emoção. E o narcisista, ele não tem emoção para com o outro, ele tem emoção para consigo mesmo. Ele se estimula, né, em si quando faz relações sexuais. Há algumas pessoas que têm um transtorno tão grande que quando está fazendo, né, relação sexual com a esposa, o mesmo se olha no espelho, né? Parece que ele está fazendo sexo consigo mesmo, né? Ele se excita com aquilo que ele está fazendo com a companheira. Ele não se excita com a própria companheira, com o que ele faz sexo. É uma coisa totalmente estranha, tá? Você falar isso, mas a mentalidade do narcisista, ele funciona
particularmente dessa maneira. Na maioria das vezes ele faz sexo consigo, tá? Ele sente orgasmos com ele quando ele utiliza o outro para completar essa necessidade, né? Ou seja, o narcisista, quando ele faz sexo, ele não está lá, ele apenas encena, tá? Ele também vai sempre se utilizar de gaslighting como forma de abuso, tá? Emocional, e também para fazer manipulação, para que seus desejos sempre sejam totalmente endereçados a si mesmo. Então, a partir daí, ele vai continuar se utilizando do gaslight para mudar a percepção da vítima, tá? Para o seu próprio benefício. Porque quando ele joga no campo sexual, ele nega sexo, então a pessoa fica totalmente carente. Então, a partir daí, ele vai se utilizar de jogos mentais para obter imensos favores. Então, o prazer do narcisista está em fazer o outro sofrer. Então, ele sente uma espécie de completude quando o homem faz a mulher sofrer. Ele se sente como uma pessoa que tem um certo norte, tá? Porque como ele está sempre péssimo consigo mesmo, ele tem que fazer com que o outro se sinta péssimo para que ele se sinta bem. Mas essa relação é totalmente efêmera, tá? O seu prazer é totalmente efêmero. Então, como passa, ele sempre costuma fazer isso com suas vítimas constantemente, para que ele possa sentir uma espécie de completude que ele não tem. Então, um homem que é narcisista, ele sempre vai jogar também no campo sexual. Não é só a mulher, mas também o homem também se utiliza de artimanhas, tá? Para que a vítima se torne mais presa dele e entre nesse ciclo que se torna totalmente interminável. Então, o narcisista, ele sempre vai se utilizar de pessoas e ele descarta as pessoas. Mas muitas vezes, quando ele descarta uma, é que ele já está pegando a outra. Então, quando ele descarta a outra, ele vai voltar para essa pessoa. Então, a pessoa tem o costume de pensar que a vítima, na verdade, se ele volta comigo é porque ele me ama, é porque ele me deseja, né? Ele tem alguma atração por mim. É interessante que essa pessoa vai misturar essa atração que o narcisista tem por ela como uma forma de carinho, mas não. O narcisista, ele tem atração apenas como forma de obter interesse, né, totalmente pessoal. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha e ajude o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que têm ajudado o nosso pequeno canal.